Olá, pessoal, bom dia a todos. Estamos em mais um episódio do SEAPcast e hoje estamos aqui com mulheres que são colaboradoras e estão no SEAP há um tempinho e tem muito a contribuir conosco, né? Eu me chamo Janaína Farias, sou gerente geral do SEAP. Essa aqui é a nossa queridíssima Francimari, que vai se apresentar. Francimari, gerente de riscos do SEAP. Quantos anos de SEAP, Fran? 20 anos. Só isso? Só isso. Temos também conosco as assessoras, né? Jaide e Deise. A Jaide que atua na área de Viana, né? De Vitória. Está conosco há 19 anos, tem muito a nos agregar. Nós temos também a Deise, que está conosco há 3 anos e atua em Belém do Pará, diretamente da área do Tacacá, né? Então vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar sobre microfinanças e a gente vai compartilhar aqui um bate-papo, né, entre nós, as nossas experiências, vivências. E eu gostaria de saber de vocês, né, no entendimento, né, nas experiências que vocês têm no dia a dia, o que vocês entendem como microfinanças e como que elas podem contribuir na vida do empreendedor. As microfinanças são serviços, né? Serviços que são oferecidos para pessoas que tenham baixa renda, que são autônomos e que não têm, digamos, uma oportunidade no banco tradicional, né? E o SEAP, ele está aí justamente com o microcrédito, onde a gente fornece esse crédito para o pequeno empreendedor, né? Informal, né? E para poder desenvolver seu empreendimento, sua atividade. Aí, só completando aqui a ideia, hoje em dia, a gente não atende só o pequeno, a gente também atende do pequeno ao grande porte, entendeu? Daquela empresa maior, que já tem um sustento maior, a gente atende, desde o pequeno ao grande, entendeu? A gente tem várias categorias que atende todos os públicos, na realidade, né? Desde eu costumo dizer que o SEAP ele tem um jeito diferente de ser, Sim, né? Sim. Quando a gente compara, né, com as outras empresas que atuam no mesmo ramo que nós, eu consigo ver, né, acredito que vocês também, conseguem diferenciar os nossos pontos positivos, o que a gente tem de destaque em relação aos nossos concorrentes. Vocês poderiam citar para nós? O SEAP, ele é diferenciado porque ele é próximo do cliente, né? Ele já é assim, tem um cuidado, né, na hora de chegar, conversar, ele é orientado, personalizado. Nós temos uma personalização, né, para poder repassar essas informações para os nossos clientes, para poder ter esse desenvolvimento, né, da atividade. E fora isso, a gente também trabalha com a inclusão social, tem o MPO, que é o microcrédito produtivo orientado. E a gente presta assessoria já para eles, né? Já, assim, vamos dizer, que é a assessoria que a gente presta, tanto para ajudar eles ali, de início, para quem nunca trabalhou também com microcrédito, a gente já orienta ele como ele iniciar a trabalhar com microcrédito. A gente orienta o empreendedor também como organizar seu empreendimento, para ele estar vendendo mais. Ou seja, a gente presta assessoria para aquele empreendedor que está meio perdido ainda ali, entendeu? A gente já orienta ele ali, não além só de emprestar, a gente já orienta tudo isso, para ele emprestar, a gente emprestar, ele investir e crescer. Porque, assim, uma coisa que eu acho muito legal no SEAP é isso, porque, assim, a gente não está ali só, vamos dizer, tem empreendedor que acha que a gente vai ali para endividar, não quer empréstimo, porque você vai me endividar. Não é endividar. Se tu tem uma visão que tu vai pegar um valor para te investir, tu vai ter uma visão que tu vai investir, tu vai conseguir ali trabalhar o teu financeiro, tirar o teu valor e vai ter o teu lucro. Vamos dizer, eu sempre falo assim, você tem que aprender a fazer 3 caixinhas. Primeiro, do teu gasto, que vai ser o teu investimento. Segundo, do teu caixa, que tu sempre tem que ter um fundo de caixa para te não... Aí que tu vai te endividar, se tu não tiver um fundo de caixa. Tu tem que aprender a trabalhar com esse fundo de caixa. E outra para te tirar das tuas despesas. Tu tem luz, tu tem água, tu tem aluguel e tu tem tua comida, funcionário, entendeu? Então, aí eu sempre oriento. Tu aprender a trabalhar com esses 3 fundos de caixa, tu não vai te endividar. Tu vai trabalhar sempre com microcrédito sem te endividar. Entendeu? Aí, a partir daí que um cliente começa a fazer isso, ser orientado, né?
só sucesso, né? Eu acho que um ponto também interessante que tem, né, dos nossos diferenciais, é a gente trabalhar com a categorização dos nossos clientes, né? Eu costumo dizer que o nosso cliente hoje, ele entra num valor e numa taxa, e à medida que ele vai gerando Sim. relacionamento com a instituição, a gente melhorando, consegue sim. aumentar o valor do crédito dele e, consequentemente, também trabalhar a taxa de juros diferenciadas, né? No dia a dia de vocês, né? Como que isso funciona na ponta com os clientes? Quer começar? Vai lá. No caso, hoje a gente já tem o Amigo Querido, que é a nosso programa, né, que está sendo muito boa, fantástico. De indicação, né? No caso, esse programa de indicação vem ajudando bastante a gente trazer os clientes com uma taxa reduzida, né? Já com um atendimento personalizado. Então, ele já entra satisfeito. Já senta na janelinha? Isso, ele né? já Todos os entra com benefícios todos de quem os indicou, benefícios né? de quem indicou. Muito Então, é um bacana. programa muito bom que está de vento em popa. Ótimo. E assim, Deise e Jaide, vocês podem contar pra gente uma história inspiradora, assim, de um cliente que vocês atenderam? Vocês têm como contar pra gente? Eu tenho várias. A Jaide deve ter quantas, né? 19 anos. Eu tenho várias. Então conta pra gente como é que esse Inclusive- cliente transformou a vida dele por meio do CEAP. Inclusive, tem um cliente, assim, que para mim foi bem importante, porque, assim, eu tô há 19 anos no CEAP. Então, a gente faz parte da história do cliente. Ele faz parte da minha história, né? Eu entrei já aí com novinha, 23 anos. né? Continua novinho. Continua novinho. E, assim, é muito satisfatório a gente ver que aquele cliente conseguiu, né? Ele começou com a estrutura pequena, era uma loja, era uma oficina, na verdade. E ele não tinha nem casa própria e nem tinha também um ponto, né? O ponto dele era alugado. A casinha bem humilde, tá? E o sonho dele era ter a casa própria, o ponto próprio, né? E aquilo, a gente conseguiu que o cliente realizasse aquele sonho, né? Ele foi tirando crédito, foi renovando, foi tendo o limite, né, que de acordo com que o cliente ele vai fazendo crédito conosco, vai aumentando, né, e foi aumentando, ele conseguiu comprar o terreno dele, construiu a casa, né, construiu o ponto junto Melhorou a vida, né? A qualidade de vida. melhorou a qualidade de vida. Hoje ele tem a residência dele, tem um ponto dele, né, e tá bem estruturado, é bem organizado, o cliente é super organizado. E você, como Entendeu? colaboradora desse sucesso aí desse cliente, como é que você se sente, Jaide? Eu me senti assim com um dever cumprido, sabe? Linda. Minha missão foi cumprida ali. Propósito. O meu O propósito. microcrédito tem Isso. disso, né? O microcrédito deixa a gente assim com um sentimento muito bom de dever cumprido. Eu trabalhei ali com ele investiu, né? Porque ele investiu realmente o crédito na atividade e só teve sucesso. E hoje ele não está conosco, né? Como é o nome dele? Seu Farias. Seu Farias, volte, seu Volte, Farias. seu Volte, seu Farias. Por favor. Ele não tá com a gente porque ele disse que ele já tem um capital próprio, né? Um Conseguiu capital próprio, trabalhar. que ele conseguiu trabalhar com seu próprio capital. Mas isso aí E que a é gente bom. fica feliz por isso. Exatamente. A gente Já fica ensinou ele a feliz. caminhar, né? Só Mas que o senhor pode feliz. indicar um amigo empreendedor para voltar para Pode. o Não, e SEAP? eu também, assim, quero fazer alguma contribuição nesse momento, né? Porque tem clientes, né, que acabam alcançando esse sucesso, né? Que é o caso do seu Farias, e deixam de retirar crédito. Mas, assim, um conselho que eu dou muito, é mais interessante você trabalhar com capital de terceiros do que o seu próprio. Sim. Então, a gente pode ver aí com o seu Farias como é que a gente pode contornar isso e mostrar para ele. Porque eu acredito que é um dos mitos do crédito, é Sim, exatamente esse, né? Esse aí. Já alcançou, então não preciso. Mas, pelo contrário, quando você trabalha com capital de terceiros, você tem a oportunidade de se desenvolver ainda mais. E o interessante, gente, é que não é somente ele empreendedor, a esposa também é. Olha, Ela que também bom. trabalha com vendas. Então, é uma coisa assim que eu já, convidei ela para vir, né? Mas tem esse mito, a Fran, que o Farias não quer, porque ele não quer para mim me envolver nisso, tal. Mas aí é que tá. Todos os dois são empreendedores. Então, o que ele tem como capital próprio, ele pode muito bem deixar lá na poupança, Usar caso, para outros fins usar também, outros né? fins, né? Fazer a sua reserva. E realizar fazer um sonho, investimentos. entendeu? Sim, Eu vejo dessa Seu forma Farias, também. por favor, hein? Volte. Volte. E você, Deise, Olha, compartilha conosco aí uma Eu experiência, uma tenho, vivência. lá no Tenoné, eu tenho
Dois clientes, que foi logo quando eu entrei no CEAP, eles entraram também junto comigo, né? Eu tive uma prospecção lá, que a gente fez, e esses 2 clientes entraram. Eu gosto de citar muito ele, que é o seu Moci, é o seu Ocival, ele é lá do Tenoné. Ele tinha uma barraquinha de frango, eu lembro quando eu chegava lá na barraquinha de frango dele, era tão bem desorganizada, que eu dizia para ele, eu passo por lá, até compro nele às vezes, final de semana. Aí eu gosto de elogiar ele, né? Porque lá era muito bagunçado. Então, tipo assim, quando saiu o primeiro crédito dele, saiu um valor bem, bem baixo, né? Aí ele pegou. Aí, quando foi o segundo, ele já, Deise, agora eu quero um valor melhor, não sei o quê. Aí eu peguei, olhei lá, mas o que foi que o senhor melhorou com o primeiro? Aí, não, eu organizei aqui dentro, só que ele tinha organizado dentro, né? O espaço ele tinha melhorado, lá já tá tudo. Tá, eu vou colocar essa sua melhora lá, mas não lhe prometer, você tem que investir mais. Aí tá, eu peguei, cadê a sua placa? O senhor colocou a sua placa? Não, justamente esse segundo eu vou melhorar a minha placa, eu vou colocar a minha bancada aqui, tá bom, então eu quero ver depois. Investir na estrutura. Aí ele pegou, saiu primeiro, não saiu como ele queria, né? Mas ele pegou e investiu lá, ele pegou tudinho, aí pegou, olha, quando ele me ligou, aí ele bateu foto lá da fachada, me ligou, e pegou, olha aí, tá vendo? Te falei que eu ia mudar, não sei o quê. Aí colocou a fachada dele todinho. Quando foi pro terceiro já, ele falou, olha, Deise, quero que tu ponha essa mudança aí, melhor aí pra mim. Me ajeite. Tira me arrume bonito aí, que aí eu venho aqui pra fazer as fotos que o senhor. Esse que ele arrumou lá, eu fui lá, fiz aí. Saiu do jeito que ele queria. Disse, eu falei, claro, o senhor melhorou muito aqui. Mostrou que o senhor tá investindo. Entendeu? Aí, como eu falei pra ele, é isso que o CEAP quer do senhor. Não é só emprestar, é ver sua melhora. Quanto mais o senhor melhora o seu empreendimento, a gente vai entender que o senhor está investindo, que o senhor está crescendo. Aí eu fiz com ele a assessoria do financeiro, do fundo de caixa, né? Legal. Aí comprei aquele caderninho do fundo de caixa e levei lá para ele. Olha, hoje eu vim aqui com o senhor para ensinar o senhor como guardar seu dinheiro, o senhor ter controle aqui de como é que o senhor está investindo. Aí ele pegou, ajudei ele lá, ele fez a primeira folha, no outro dia ele me ligou de novo. Deise, volta aqui que eu ainda não entendi. Ele, tá, vou ver aqui um tempinho e vou passar aí com o senhor. Voltei lá com ele de novo. Aí hoje ele tem todo já o controle. Olha o que eu estou fazendo. E ele paga sempre antecipada no dia. Ele ficou... Quando eu conheci ele, ele era todo sujo. Não tinha importância no negócio de SPC, ele não sabia nem o que era. Quando eu conheci ele, que ele tinha mais de 6 restrições. Mano, ele tem agora um cuidado com o nome dele. Que... A orientação foi importante. Exato. Né, A gente vê aí o cuidado do CEAP, né, como a gente sempre fala. Não é uma empresa que concede apenas o crédito, mas é uma empresa que acompanha o empreendedor, né? E a gente sabe que empreender não é fácil, é um grande desafio ser empreendedor, né? Então, assim, na vivência de vocês, né, na comunicação que vocês têm com os clientes, o que vocês têm de devolutiva, né, de pessoas que tentaram empreender e não conseguiram alcançar o êxito? Como que nós do CEAP podemos ajudar esses empreendedores, tanto os que estão iniciando, quanto os que já estão em andamento do empreendimento? Olha, para quem está iniciando, a gente está cedendo crédito a partir dos 6 meses, né? A partir de 6 meses já podem estar fazendo esse crédito conosco. 6 meses de atividade. 6 meses de atividade, já funcionando, né? Mas é como a gente falou, a gente é desde o pequeno porte ao grande porte, né? O pequeno que a gente fala pode ser a Dona Maria lá que vende roupa, lá de porta em porta. O seu João que é peixeiro. Seu João que é peixeiro, que tem uma banquinha, uma barraca que põe lá o ponto dele, sai, tira de novo. E, assim, dos grandes portos, né, que a gente fala que tem empreendedores que têm CNPJ já, uma empresa grande, mas tem que estar funcionando a partir de 6 meses, né? Nosso trabalho vai mais voltado também para quem não tem ainda o tempo, né, de CEAP, que a gente precisa que tenha 6 meses, é fazer a orientação, olha, daqui a tantos meses, nós podemos fazer uma visita, mas enquanto isso, temos aqui uma educação financeira, temos aqui um projeto de 13º empreendedor, temos aqui um fluxo de caixa, né? Então, assim, é muito importante esse diferencial do CEAP, porque a gente já vai trabalhando para esse futuro cliente, né? Sim. E para os clientes que estão na casa, que estão passando, que já estão conosco, né? Que passam por adversidades, que a gente sabe, né? Que a vida do empreendedor é altos e baixos, né? Então, o papel do assessor de crédito é fundamental para esse
para esse cliente, né, para esse empreendedor, porque tem orientação, não só orientação financeira, mas às vezes uma orientação psicológica, Sim. uma orientação A gente familiar, né? Então, assim, eu costumo dizer que o assessor de crédito é bombril, várias A funções, gente é né? psicóloga, a gente é vendedor. Recentemente, eu realizei uma reunião lá no interior, na COC. E, assim, foi de extrema importância, porque como a gente está nesse período sazonal, é complicado, né? Questão de chuva, e aí tem toda uma dificuldade para eles comprarem, vender, né? Ter aquele movimento. Então, a gente estava conversando sobre isso, com uns clientes mesmo bem antigos. E aí a gente disse assim, eles também não conhecem a palavra, não sabem o que era, sazonal, né? E aí eu fui explicar que é esse período bom e o período ruim, o que eles estavam fazendo para passar por esse período que a gente, difícil. né, difícil, o que eles estão fazendo. Quer dizer, eu estava dando uma orientação para eles lá, né? E eles foram, me passaram que eles fazem promoções, né? Que eles estão fazendo promoções, que eles estão diversificando o produto também, né? Então, assim, foi uma reunião muito boa, onde a gente vê várias pessoas com várias ideias, né? Onde uma pode estar ajudando a outra. É importante, né? E tu veja, O né, que o comerciante. papel da orientação ela é fundamental, né? Porque, tipo, Francimara já foi assessora de crédito há 18 anos atrás, 17 anos atrás. E a orientação, ela continua sendo a mesma. mesmo. Né? Então, Sim. assim, o básico do microcrédito, como a Deise falou, você pegar o crédito, fazer o investimento para você poder ter lucratividade e daquele empreendimento você tirar o seu sustento, né? Sim. Mas, infelizmente, muitos empreendedores ainda confundem, né? O que é seu e o que é do negócio, né? Isso. E aí, como é que vocês Bagunça atuam, né, nessa orientação com o cliente? Olha, lá no Pará, a gente tem, assim, principalmente para o pessoal que é empreendedor na área de açaí, né? Que a gente tem os períodos lá, né? Os períodos bons e os períodos ruins, né? Porque tem a safra, ainda mais agora. Esse ano passado teve muita seca. Então, tipo assim, a produção de açaí caiu muito. Foi gerar essa E seca. fora a Sazonal, né? produção, tipo assim, o pessoal tá vendendo muito para fora. Essas empresas grandes estão comprando muito. Então fica muito escasso, até para os empreendedores lá comprar para vender, né? Então, assim, o que eu oriento sempre eles coloca uma venda, vende um frango, compra, Uma venda investe numa complementar, máquina. né? Complementar, Pra agregar mais agregar, né? produtos. Tem um cliente que ele é muito bom, assim, questão do que ele tem uma visão assim, Deise, eu não me prendo só ao açaí. Quando termina a minha safra, eu tenho meu peixe. Eu tenho isso aqui, eu vendo peixe seco, eu vendo peixe fresco. Então, eu já, olha, com o valor que a gente pegou, a gente investiu em uma máquina de frango. Então, tipo assim, baixou a safra do açaí, eu compro uma bacaba só para complementar, para não parar a minha máquina e vou agregando nas vendas de frango, de peixe. Mas, assim, para não cair a venda, porque se eu for depender só do açaí, eu Acredito fecho. que esse é o segredo, né? Entendeu? É o segredo Então, do empreendedor sempre estar investindo em outros produtos. E tem empreendedores, né, principalmente na região lá do Pará, que também fazem as compras antecipadamente, né, para Isso. fazer o estoque, né, que é o típico da castanha do Pará, né? Sim. Tem aqueles clientes que também trabalham antecipadamente para fazer o seu estoque, né, Deise? Sim. Então, vocês estão sempre fazendo essa orientação da organização do negócio, como armazenar esses produtos, né? Isso. Apesar de que eles tenham já uma experiência, expertise nesses trabalhos. Já né? conhece, né? Já E, conhece. olha, tipo, a castanha é um produto que não estraga. Uhum. Então, vamos dizer que tem... Lá no Ver o Peso, que eu lembro, tem a Dona Mônica, tem o Seu Kiki. São os primeiros clientes do SEAP. Então, quando eu entrei, já era o cliente há muitos anos do SEAP. Então, vamos dizer, a Dona Mônica. A Dona Mônica, ela tem um interiorzinho lá dela, que ela compra castanha. Então, são, como eu tô falando, não estraga. Então, ela compra bastante e ela guarda. Então, ela só vai buscando. Só vai trazendo para vender, vai trazendo para vender. Então, ela pega o valor, ela compra bastante. E eles fica já se preparam para a alta da Já. castanha, né? Já se preparam. Muito legal. E assim, Jaide e a Deise, o SEAP, ele é burocrático? Até então? Não. Não. Então, qual a documentação hoje que é necessária para fazer esse crédito com o SEAP? Conta pra gente. No caso, o cliente tem que ter uma atividade própria, maior de 18 anos, né? Sem pendência no CPF, identidade, CPF, comprovante de residência. E
nos contratar, né? Entrar em contato com a gente, que a gente vai lá justamente para fazer seu crédito. Só Poxa, que Jaide, mas eu tenho uma restrição, eu não vou conseguir fazer um crédito no faz, SEAP? faz, Sim, faz. A gente tem... Agora depende dessa restrição. Depende. Mas é possível. É sim. Pronto. Tem grupos que eu já, vamos dizer, se a pessoa fazer em grupo, ela pode ter uma restrição, mas ali montou um grupo, já passam. Até gente ama porque a segurança. gente sabe que hoje é a realidade de muitos brasileiros, né? Sim. Sim. O nome está negativado por alguma situação adversa, né? E que bom que o SEAP não fecha as portas para esses empreendedores. E Janaína, ajuda Exatamente. até eles estarem resolvendo essa questão É, de pendências, que né? Dá uma Orientando. oportunidade já para voltar. Porque sem acontece ser- muito da sem gente restrição. consultar o CPF do cliente, tá com alguma pendência e nem ele Ele saber. nem sabe, às vezes. Entendeu? Ele nem Pronto. saber. E a gente orienta, ele vai, já não sabe como resolver, a gente vai e orienta ele resolver. Já vi muito isso. Já ajudei muito cliente a tirar nome do SPC. Mais um item da assessoria. Mais um. Tenho cliente hoje. Orientação. Tenho cliente hoje que não é mais cliente da gente por restrição, mas sempre eu passo lá, e aí, a senhora já conseguiu resolver? Não, Deise, ainda tô vendo, tá faltando só 2. Então, resolve, me liga. Ou então eu vou passar aqui depois que a senhora, tá? É sempre bom a gente deixar as portas abertas, Sim. né? Porque quando esse empreendedor pensar em crédito, né? Pensar em recorrer a alguma instituição, Pensa com no certeza SEAP. ele vai pensar Já no SEAP lembra da pela gente. parceria, pelo acompanhamento, né? Porque nosso objetivo, nós não somos interesseiros para com os clientes. Nós somos interessados nos clientes, né? no desenvolvimento deles. Eu passo para dar assessoria normal para quem já foi cliente, que está nesse problema de restrição, não só para os que são ainda, e para os que não são também da casa, sempre. Às vezes já passei num cliente que eu divulguei, aí o cliente, Deise, não quero, não estou precisando. Mas por que o senhor não está precisando? Não, mas porque eu já tenho meu crédito próprio. Mas por que o senhor trabalha com o seu? Não dá para o senhor guardar o seu para investir em um sonho e isso. embora trabalhar com nós? E assim, um muito ponto legal. importante também que, para a gente finalizar aqui a nossa conversa, é que assim, além de toda essa orientação que o SEAP faz para o empreendedor, ele também abre outras portas para esse cliente, né? Então, Sim. assim, eu conheço histórias de cliente que, através do crédito do SEAP, mudou a história de toda uma família. Sim. Né? Então, Sim. isso vai muito de encontro com a nossa missão, com o nosso propósito, que é fortalecer pessoas e negócios, né? Então, assim, quando a gente olha para a nossa história, né, Fran, a gente vê que por trás, né, os anos que se passaram e os anos que ainda virão, em nome de Jesus, né? A gente vê quantas pessoas foram impactadas pelo Sim. SEAP, né? E isso, eu acredito que para vocês também seja um motivo de muito orgulho, né? Então, assim, a gente vai encerrar o momento. Eu queria muito agradecer, né, a participação de vocês, foi muito bacana. Muito obrigada. Eu Né? A gente já agradeço. conhecia a história de Agradeço. vocês, mas a gente poder compartilhar com as pessoas que nos assistem, eu acredito que foi muito relevante. Sim. Né? Então, assim, que vocês continuem agregando na vida dos clientes. Para nós do SEAP, vocês são pessoas fundamentais, né? Peças-chave, né? São mulheres que fazem toda a diferença na nossa instituição. Vocês duas são mulheres que nos inspiram, né, Jaide? Não, e o Verdade. interessante de tudo, gente, é que a missão do SEAP é a nossa missão. O propósito do SEAP é o nosso propósito. Então, quando a gente casa isso, o resultado é o quê? É um sucesso de 36 anos que o SEAP tem no mercado, né? E aí vocês estão de parabéns pelo trabalho lindo que vocês realizam, né? Pela Jaide aí, que já tem a sua caminhada bem longa. A Jaide, eu já acompanho a Jaide já há bastante Entrou com tempo. 15 anos no A SEAP, Deise foi. também. Menor aprendiz. Tá, pessoal? Então, muito obrigada pela experiência de vocês, pela contribuição de vocês, que foi muito enriquecedor. Amém. A gente que agradece, né, Ora. Deise? Participar, né? Acho que fechar um círculo. É isso aí, mulheres poderosas. E por hoje é só. Obrigada. Jana ainda nem tocou na água. Eu, a bebi quase toda, eu já acho que somos a mais